grupos de oração são bem-aventuradas, porque elas têm afazeres, como todos nós temos. A gente trabalha, a gente tem nossa casa, a gente quer esposa, tem o nosso marido. Eu não sou mãe, mas eu sei que tem muitas irmãs que são mães ou avós e têm seus netos, seus filhos para cuidar. E aonde colocar Deus nisso tudo? No mais alto lugar da nossa vida. Porque às vezes a gente está tão preocupado com os afazeres do dia a dia, a gente se preocupa tanto em contas, em coisas que a gente vai deixar. Mas minha pergunta para mim e para você nessa noite é: em qual lugar na sua vida Jesus tem ocupado? Quando a gente vai meditar aqui em Lucas 10, ele fala de Marta e Maria, ele vai contar a história dessas duas irmãs que estavam recebendo aquele povo, estavam recebendo Jesus em casa. E eu entendo Marta, porque as pessoas só falam mal de Marta, mas eu entendo Marta. Marta queria servir a todo mundo, queria que todo mundo enchesse a barriga, saísse satisfeito, que fosse bem recebido. E ela não está errada, eu não vim falar mal de Marta, mas eu vim chamar a tua atenção para o cuidado que a gente tem que ter em fazer a obra do Senhor, que é o mais importante. A gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, ele não está dizendo uma coisa vai ser acrescentada. Apenas sua vida financeira vai ser acrescentada. Apenas sua saúde, não, ele está dizendo tudo. Então, quando ele fala tudo, ele está se responsabilizando. Oh, aleluia! Glória a Deus! Enquanto você está aqui, você doou o seu tempo para estar na casa do Senhor. Glória a Deus! Que você não pode fazer. Aonde você não pode chegar. Ai, irmã, você não sabe da minha história. Realmente não sei. Eu não sei da tua história, não sei de onde você veio, qual é o teu problema, mas eu sei que se abrissem as oportunidades para todo mundo falar aqui o que está passando, ia ficar todo mundo chorando, porque é muita luta na vida do cristão. E hoje em dia estão pregando por aí um evangelho muito fácil, um evangelho que não existe renúncia. As pessoas querem viver de qualquer jeito, falar o que quer, cantar o que quer, que é só o que a gente vê por aí. E onde Deus fica nisso? Porque Deus tem que estar no mais alto lugar da nossa vida. Então, se sua maior preocupação tem que ser: Jesus está sendo o centro da minha vida? Ele está sendo o destaque? Porque às vezes a gente coloca no lugar de Deus algumas coisas e nem se preocupa que Ele vai tirar. Obrigado, Jesus. Às vezes é um filho, é um parente, é um emprego, é um bem material que para você ali é tudo. Se você pudesse colocar no pote de nem tocar. Mas aí Deus dizia o meu lugar. E o espaço que Deus tem que preencher na sua vida. Porque o vazio que muito ser humano tem por aí afora é um vazio, um espaço do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Festa não preenche, bebida não preenche. Glória a Deus, aleluia. Eu estive aí fora, cresci num evangélico. Eu sabia para que eu fui chamada, para levar a palavra do Senhor. Sabia da minha vocação, mas eu queria conhecer como era aí fora. E aí Deus disse: pode ir, faça o que você quiser. E aí, o que mais me chama a atenção é que quando a gente está no mundo, o mundo nos fere. As coisas do mundo começam a ocupar o maior lugar da nossa vida, que é o lugar de Cristo. E aí a gente já coloca festas ou bebidas ou tantas coisas. Obrigado. Porque Glória a Deus. as pessoas Aleluia. ganham dinheiro. Se a pessoa não tiver dinheiro, ela não tem nada, ela está triste, ela sai dizendo coisas de todo mundo. Geralmente, o Deus das pessoas é o dinheiro. E aí, quando a gente está
ele faz tantas coisas para tirar a nossa atenção. E o que eu quero te dizer nessa noite é que por um tempo eu escolhi não viver a melhor parte, que era a parte que não podia ser tirada, que é a palavra. Porque isso aqui, queridos, Glória a Deus, aleluia. E você? Você pode andar. Aleluia. Oh, obrigado a Jesus, aleluia. Glória Você a pode Deus. andar por qualquer outro canto. É. Você pode jogar esse mundo todo. Mas isso aqui, ninguém tira de você. Oh, Eu já vi muita glória. gente dizendo que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Mas aí eu digo que é a palavra. É você conhecer a palavra, é você conhecer o caminho. Aleluia. E aí eu vivi muitas coisas e achava tudo muito interessante. E eu lembro que tinha, eu não sei porque eu estou contando, irmãos, eu tinha preparado uma coisa totalmente diferente, mas Deus faz o que quer. É, Jesus. Eu achava que eu estava vivendo no melhor momento da minha vida. E aí eu me afastei do Senhor, achava tudo aquilo muito bom. Eita, Jesus, tu és lindo, Aí, aleluia. o que aconteceu? Sempre tinha um mototáxi que ia me levar no trabalho e ele dizia assim, para você ter que ele era um pastor. Aí quando eu descobri que ele era pastor, eu descobri uma história, eu disse, meu Deus, ele vai ficar sempre me enchendo a paciência, me dizendo para mim ir para a igreja e ele não falou nada. Se passou um tempo, eu disse, esse homem não vai falar nada. E teve um dia que ele disse assim, Esther, vamos visitar a igreja. Aí eu disse, eu não quero nada com a igreja. Aí ele disse, Esther, não espere o tempo difícil chegar, porque chega um tempo difícil para todo mundo. Às vezes Deus tem que tirar alguma coisa, eu não queria viver nesse momento. E aí eu disse não. Para muitas oportunidades que eu tive. Eu disse, não quero ir, é muito difícil. Viver na igreja é complicado, porque depois a maturidade vem. E a gente tem que todo mundo tem gente complicada. Se você for procurar uma igreja para você congregar onde não tenha defeito, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque somos seres humanos, a igreja é feita de seres humanos, somos pessoas doentes, aqui é um hospital, onde um ajuda o outro, não tem ninguém melhor que ninguém. Mas isso não entrava na minha cabeça e eu disse, eu vou me aventurar por aí. E aí eu já não me encaixava naqueles determinados grupos. As pessoas diziam assim, tu é muito chata, tu estraga o passeio. É porque não era meu lugar. Eita, E glória. aí eu não me Aleluia. mexia. E aí Deus teve que tocar em algo que eu amava. A minha irmã, que era o que eu mais, uma das pessoas que eu mais amava na minha vida. O Senhor teve que tirar. O Senhor teve que criar uma situação onde em outra oportunidade eu vou contar aos irmãos, mas o Senhor teve que tirar. Uma jovem com 16 anos, uma vida pela frente, tanta coisa para viver. Mas o Senhor teve que tocar para me chamar a atenção e dizer assim, eu tenho que estar no lugar de destaque na sua vida. E aí quando o Senhor fez isso, eu disse, eu vou correr para onde eu nunca deveria ter saído. Aí eu dizia assim, não, mas eu não consigo mais congregar na minha igreja. E aí eu dizia, eu não quero que uma igreja rígida. Olha como é que Deus faz. Eu dizia, eu não gosto de assembleia, para você ter uma ideia do nível que eu estava. Eu digo aqui com sinceridade, irmãos, porque Deus sabe do meu coração. E aí, quando eu estava passando por aquela dificuldade com a minha irmã, ela na UTI, e o Senhor dizendo que ia guardar, que ia guardar. Aí Deus usou uma irmã e disse, ei, você tem dito que não gosta de assembleia, não é o seu lugar. Oh, glória. Mas Deus está dizendo que o seu lugar já está preparado lá. Aí eu disse, impossível, eu na minha mente, né? Impossível. Eu só vou ser o que ninguém vai me obrigar, mas vá pensando que é assim. Quando Deus dá uma ordem, Deus determina algo na minha e na sua vida, você pode correr o tanto que for.
com o propósito dele te achar onde você estiver. E aí, eu procurei várias igrejas mais tranquilas, mais light, como o povo diz, menos rígida, e eu não me identifiquei em nenhum desses lugares. E aí, quando eu conheci Gabriel, ele já congregava na Assembleia. Eita, glória. E aí ele disse assim, vamos visitar a minha igreja? Aí eu disse assim, qual é a tua igreja? Ele disse, a Assembleia. Eu disse, rapaz, eu acho que esse menino não vai ser meu namorado, é meu noivo, eu vou para a igreja dele. E ele disse assim, vamos visitar? Faça assim. Você vai uma vez, se você gostar, você fica lá. Se não, você fica onde você está. E a minha coisa está boa. E aí eu cheguei toda desconfiada, entrei, lembro como se fosse hoje, os nossos pastores lá no culto, e eu, meu Deus, eu não me encaixo nesse lugar. E quando eu me sentei, eu lembro que tinha uma igreja bem antiga no sítio, quando eu era criança, que eu gostava muito, meu avô era pastor de lá. E quando eu me sentei, eu me senti naquela igreja de novo. Oh, glória! Aí eu disse, é aqui que você vai ficar. E eu disse, Senhor, se eu tenho certeza aqui, e eu disse, Senhor, não tenho nem roupa para vestir nesse lugar, né? E as vestimentas eram diferentes. Eu disse, Senhor, eu só gosto de calça, e eu não vou me encaixar nesse lugar. E Deus cuidou de tudo. Nunca precisou ninguém chegar para mim e dizer, pô, sua roupa, olha, não venha desse jeito. Ninguém nunca chegou, irmãos, para dizer isso para mim. Mas o Senhor, Ele preparou tudo. E o que eu quero chegar com tudo isso que eu contei? O Senhor é a melhor parte da nossa